Bom, então vamos lá. Tivemos algumas atualizações na semana passada sobre, no caso, esse projeto de clube empresa. E assim, desde quando o Santa Cruz demonstrou esse interesse de virar SAF, basicamente tem umas duas especulações por ano aí de algum possível comprador. E o mais recente foi a respeito do Laércio Guerra, que é o presidente do Retrô e o dono também, né? Que fundou a equipe em 2016, sempre com grande potencial e que tem crescido bastante nos últimos anos. Teve essa especulação aí, no caso, um pouco mais de 12 dias, né, sobre essa possibilidade que eu queria trazer aqui para vocês e até para dar uma atualizada nessa SAF do Santa Cruz que eu ainda não tinha falado nesse ano. No caso, o Laércio Guerra que comentou, né, um pouco sobre isso num podcast que ele foi, que é no caso no Cash FC, onde ele negou qualquer tipo de interesse de assumir uma possível sociedade anônima, né, do Santa Cruz, até por conta da questão que teria muito mais pressão, né, em cima do que ele teria que fazer e tudo mais. E ele, no caso, até deixou claro que não seria isso, porque ele falou o seguinte: eu não entrei no futebol para ganhar dinheiro, eu vou ganhar, isso é um fato, porém não vou entrar no negócio para perder. Mas eu entrei no futebol por causa dos meus filhos e fiz o clube do Retrô para os meus filhos. Não faz sentido eu assumir um time como Santa Cruz, é um clube que eu vou assumir, vou comprar e vou transferir isso para a minha família. Futebol é um negócio muito sério e muito pesado, disse aí o Laércio Guerra, que no caso ele deixou qualquer possibilidade de ter uma pressão, ainda mais um time com grande torcida, totalmente descartado. Que eu entendo completamente, tá? Até porque não seria fácil você assumir um time, até porque tá numa situação muito delicada e ter essa cobrança e tudo mais, já que, pelo que parece, ele realmente fez aí o clube do Retrô muito mais para, diria assim, um hobby, né? Algo extra, pensando no longo prazo, isso que foi lá em 2016. O Retrô que realmente tem vivido uma fase muito boa e até por isso teve essa especulação, que no caso o clube fundado em 2016 chegou na primeira divisão do Campeonato Estadual menos de 2 anos antes e na temporada passada acabou sendo vice-campeão do Campeonato Pernambucano, perdendo apenas para o Náutico, né? Por pouco realmente o Retrô já não conquista esse seu primeiro título. Na Série D, após ter feito a melhor campanha da primeira fase, caiu para o Santa Cruz, né? No caso na fase, podemos dizer assim, de 32 avos de finais. E realmente o Santa não foi como favorito, porém, em 2 jogos aí jogando bem, conseguiu essa classificação e o Retrô ficou pelo meio do caminho. Então esse ano ele volta realmente a fazer uma primeira fase de Campeonato Pernambucano muito boa e até por isso teve essa associação com o Laércio, que é o dono do Retrô. A questão não faz muito sentido ele ter 2 times, por exemplo, 2 clubes da mesma cidade, né? Se você for pegar para pensar, não faz muito sentido. Os 2 clubes vão jogar as mesmas competições, vão ser rivais entre si, não faz muito sentido realmente. Quem sabe não poderia ter alguma consultoria ou algo nesse sentido para o Santa Cruz, para, no caso, virar uma SAF e ter uma administração um pouco mais viável, até porque o Retrô tem toda, né, uma estrutura muito mais profissional. Aí eu acho que poderia ter podemos dizer assim, né, uma expertise por parte do Laércio, que não o que vai acontecer, muito menos ele comprar a SAF do Santa Cruz. Eu quero agora comentar essa segunda parte do vídeo, falar um pouco sobre as dívidas, que tivemos atualizações, e também do valor de mercado do clube. Bom, então a Sports Valley, que eu pego aqui sempre para vocês, né, nos últimos 2 anos, listando o valor de mercado dos clubes, colocou o Santa Cruz com valor próximo do que era da temporada passada, avaliado então em 272 milhões de reais. Lembrando que esse valor seria, teoricamente, de acordo com a matéria, somente no caso, pela marca do time em si, não considerando, por exemplo, o Arruda, o centro de treinamentos em si, não, nada disso, tá? Então seria um valor próximo aí, mesmo na Série D, de 272 milhões de reais, que no caso seria o valor pela marca. Não tá tão ruim assim, de acordo com o próprio relatório deles. Porém, na minha opinião, valeria muito mais do que isso, que eu vou comentar aqui no decorrer desse vídeo, tá? Aparece então na 26ª colocação, por exemplo, alguns clubes que estão na Série B, por exemplo, igual o Avaí, tem um valor de mercado, de acordo com esse portal, próximo dos 320 milhões, porque muitas questões como, por exemplo, marca e torcida, acaba pesando muito mais e colocando o Santa Cruz, por exemplo, numa posição um pouco melhor, né, em relação a alguns outros clubes da Série D, da Série C e até mesmo bem próximo de alguns da Série A. Então, por essa questão de valor de mercado, seria aí esse valor de 272 milhões de reais. Mais ainda as dívidas próximas de 200 milhões, os clubes no Brasil que têm sido negociados com valor de aporte, né? Por exemplo, negociar o Santa Cruz, vamos supor, o empresário vai ter que pagar os 200 milhões, 250 milhões de dívidas, mais ainda um aporte, vamos supor 272 milhões, 300 milhões de reais em aporte nos próximos anos. A questão é a seguinte: assumir um clube na Série D eu acho muito difícil, tanto um empresário
fazer esse papel, quanto também para o Santa Cruz não seria uma boa. Por exemplo, na Série B, eu acho que esse valor poderia ser uma negociação muito melhor, quem sabe até próximo do que foi do Bahia, por exemplo. Tudo bem que o Bahia teve muita sorte porque foi um grupo muito maior, né, de times do mundo dispostos a investir, mas se o Bahia foi 1 bilhão, por exemplo, não ficaria com o pé atrás se o Santa Cruz viver numa boa fase, por exemplo, o Vitória, por exemplo, 600 a 800 milhões de reais de algum outro fundo de investimento, né? Porque esse caso do Bahia foi muito específico, porque diferentemente de outros clubes, realmente o Manchester City, o Grupo City, tem um interesse real de investir, né, milhões por temporada. Então, se você for somar assim, quanto que seria, de acordo com o Sports Valley, 272 milhões, mais ainda o valor das dívidas, né? Então quase 500 milhões de reais seria esse pacote. Estando na Série D, não tá ruim, até porque se você for pensar, se subisse para uma Série B, para uma Série A, esse valor poderia dobrar, triplicar tranquilamente. Eu quero saber se você concorda comigo ou não, deixa a sua opinião aqui embaixo. Bom, além disso, tivemos uma matéria aqui do Globoesporte.com no mês de fevereiro falando sobre um deságio na equipe do Santa de mais de 90%, né, em relação às suas dívidas, além de uma previsão de uma SAF, onde no caso nesse relatório para pagar os seus credores, o Santa Cruz apresentou vários projetos, que eu até vou deixar o link dessa matéria aqui embaixo na descrição, mostrando, por exemplo, como que vai ser o pagamento de cada um, né, dos valores e tudo mais, que se eu fosse explicar aqui seria muita coisa, até porque é mais de 752 credores do clube cobrando mais de 200 milhões de reais, tá? Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição essa matéria do Globo Esporte, quando terminar vocês vão lá dar uma olhada. Esse plano também trouxe alguns detalhes sobre a implementação da SAF no Santa Cruz, e no caso, de acordo com essa nota publicada e tudo mais, quando é a parte que fala sobre essa solução por meio dos pagamentos das dívidas virando uma SAF, tem o seguinte, abre aspas, como solução mais eficiente para essa equalização, no caso, essa liquidação do passivo do plano, né, de recuperação do clube, constitui de uma SAF, para fins de capitalização de investimentos no mercado, direcionados à manutenção das atividades e da recuperação do seu passivo, né? Resumindo assim, uma palavra mais fácil, seria basicamente, no caso do Santa Cruz, ter essa opção de pagar os seus credores por meio de virar uma SAF. Que assim, tem algumas maneiras, por exemplo, o clube virar uma SAF, tem todos os benefícios de ser uma empresa no Brasil, de você poder parcelar essa dívida que é bem alta, né, em vários anos, ou, por exemplo, poder pegar esse dinheiro no mercado, a dívida é de 200 milhões, porém você pagando à vista pode ter um desconto bem interessante, quem sabe caindo ali, ao invés de receber em 20 anos, 10, 5, 6, receber à vista e diminuir 60, 70, 40, 50% desse valor, então poderia ter uma redução bem alta, por exemplo, sair de 200 milhões de dívidas para 80, 120, já faria uma diferença bem grande por conta desse pagamento à vista que o mercado entende, né, que seria uma boa maneira também, até mesmo nesse edital aí publicado que eu deixei aqui para vocês. Ainda tem algumas outras processos que o Santa Cruz tem que aprovar e tudo mais, mas a questão inicial seria uma venda de 90% das ações da SAF, tá? Até mesmo nesse relatório. Antes de darmos sequência, tem um recado aqui para vocês da Bet All In, onde no caso teve um lucro assim, gigante, né, nessa partida do Cruzeiro no duelo contra o América. E olha que o Cruzeiro nem vive uma boa fase. O pessoal lá da Bet All In teve, né, no caso, essa call aí para apostar nesse que o Cruzeiro iria marcar no segundo tempo. E olha aí, né, essa aposta deles de R$1.000, me dando 1.727. Pessoal que já trabalha há muitos anos, né, da Bet All In nesse mercado e que tá com as melhores dicas para vocês nesse grupo VIP, que eu vou deixar o QR Code aparecendo aqui na tela para você dar uma olhada e também o link embaixo na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado e o Instagram aqui também aparecendo para vocês, já que você às vezes não vai ter muito tempo, né, para ficar analisando as melhores apostas e quer ter um nível de assertividade bem alta. O pessoal aí da Bet All In tá para te ajudar, então tá aqui alguns resultados e o link embaixo na descrição, além também de aparecendo, né, aqui no QR Code, beleza? Bom, a primeira pergunta aqui que eu quero falar com vocês é inclusive o Diógenes Williams, acho que é isso o nome dele, que perguntou, né, falou o seguinte no comentário que eu concordo com ele. Ele falou o seguinte: o problema é que o Santa Cruz não pode esperar para chegar em uma divisão melhor, porque hoje o time depende de resultados ainda para ficar sem calendário, né, ainda poderá ficar sem calendário no ano que vem, e aí é uma coisa bem verdadeira, porque no vídeo eu cheguei a falar, né, que assim, se o Santa Cruz virasse uma SAF hoje, não se surpreenderia se fosse um valor muito inferior do que o clube realmente vale, porque está na quarta divisão.
Por exemplo, se tivesse na segunda ou na primeira, poderíamos colocar no mesmo patamar, por exemplo, do Bahia. É óbvio que o Bahia tem uma exceção, é bom porque ele é do Nordeste e tem uma torcida grande, que dá para comparar com o Santa Cruz, porém foi o Grupo City com muito poder aquisitivo. Então, se o Bahia foi R$1 bilhão, eu diria que qualquer outro time que não fosse do Grupo City, podemos dizer 700 milhões, 800 milhões. Isso é o que, na minha opinião, valeria o Santa Cruz, bem estruturado entre a Série A e a Série B. A questão é, na Série D, quanto que valeria? Né? Eu acho que com certeza diminuiria bastante, colocando ali em 400, 500 milhões, que aí no caso essa seria a desvantagem. Porém, o que o Diógenes falou aqui no vídeo, né, sobre realmente começar agora, seria importante para o Santa Cruz até mesmo conseguir subir, porque do jeito que está, pode até mesmo ir abaixo ainda, né? Então realmente bem complicado essa situação, e quero saber se você concorda, discorda, se deveria virar já uma SAF por agora, de olho na Série D. Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. E até mesmo outra resposta, né, do Thiago Freitas, deixou muito claro isso, que foi o ponto, né? Eu vi que vários de vocês também concordaram. Ele falou o seguinte: sou torcedor do Santa Cruz e me alegro muito com essa possibilidade da SAF. Não temos tempo para esperar subir de divisão. Muito provavelmente, se essa mudança não acontecer, o clube vai falir. Disse aí o Thiago Freitas. Você concorda? Deixa a sua opinião aqui no espaço para comentários. Só antes aqui de começarmos, aproveite para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Carter Foot, e aqui já trouxemos diversos conteúdos, né, como esse de notícias do Santa Cruz, de jogadores que podem ser contratados. Essa semana eu preparei alguma lista de conteúdos aqui bem bacana do Santa Cruz para vocês. Então se inscreve aqui, ativa as notificações, em média 2 vídeos por dia para você ficar por dentro aí das atualizações, e siga nosso Instagram, tá aqui aparecendo, ó, Black Carter Foot, postamos também todos os dias notícias por lá, e meu perfil pessoal, estou passando um tempo aqui agora em Buenos Aires, se você quiser ver os bastidores de estádio, da viagem, tá aqui o meu perfil também, gustavo.crz. Bom, dando sequência aqui também tem dois comentários que são controversos um com o outro. Primeiro aqui do Joãozinho Mesquita, ele falou: o valor de 500 milhões de reais está bom pelo Santa Cruz. Até respondi para ele que eu também acho. E outro aqui, ao contrário, que tem alguns pontos mais interessantes também, que ele falou o seguinte, o André Luiz Botelho: infelizmente não há felicidade nem nesses valores e nem em interesse mais do Marcelo. O valor oferecido pela empresa em que o Marcelo é sócio anteriormente foi de 240 milhões, e outra coisa que o atual presidente do clube não vai colocar a SAF para frente, bem sabe que é uma auditoria interna, né? Ele descobrirá muita coisa errada. No caso, o André Luiz, eu concordo também, a maioria das coisas que ele disse aqui é verdadeira, um comentário bem sensato, não ofendeu ninguém, né? Que é bem raro aqui dentro do YouTube, e assim, eu quero comentar um pouco sobre isso, sobre esse valor de 500 milhões. Realmente, na época eu trouxe o vídeo aqui do Marcelo, inclusive, obrigado demais aí, eu lembro que esse vídeo chegou a quase 50 mil visualizações. Realmente foi uma proposta próxima aí, de 200 a 250 milhões de reais, que foi especulado pelo Azures, né, que era a holding que o Marcelo é dono e tem um clube do lado do Paraná e que estaria interessado em comprar agora o Santa Cruz. Então, no caso, seria uma proposta dessa parecida. E assim, até na época o presidente falou que se chegasse esse valor, aceitaria na hora. E aquela coisa, né? Realmente para a Série D, um valor desse já não estaria ruim. A questão é o seguinte: por que eu faço essa conta de 500 milhões, algo próximo a isso? 400 a 500. Não é 500 milhões de aporte. Muita gente até falou, não, mas nem o Cruzeiro, por exemplo, nem o Botafogo vai ser um valor próximo a esse de aporte. Por que no Santa Cruz seria? A questão é a seguinte: eu já estou colocando aqui o valor das dívidas. Deixei aqui duas matérias aparecendo para vocês, do Globo Esporte, que colocou, né, o deságio de 90% da dívida do Santa Cruz, e a previsão é de que é de 200 milhões de reais esse valor da dívida. Então, 200 milhões de reais seria esse valor da dívida, né? Mais ainda também a matéria lá no caso do pessoal que sempre faz, né, todo ano o Esportes Vale, da lista dos times mais valiosos do país. De 30 times, o Santa Cruz aparece na 26ª colocação e está avaliado ali na casa dos 275 milhões de reais. Vamos colocar ali, 240 a 290 milhões de reais seria esse valor do Santa Cruz. Eu só estou somando, como fez, por exemplo, o Cruzeiro. O Cruzeiro pegou a dívida de 1 bilhão e mais 400 milhões de aporte. Então o Cruzeiro não dá para falar que foi vendido por 400 milhões, porque tem que pagar esses 1 bilhão de dívidas. É óbvio, é autossustentável, essa dívida dá para você ir pagando com a própria receita do clube. Porém, se você colocando nesse pacote do Santa Cruz nesse sentido, eu acho que vale tranquilamente esses 400 a 500 milhões, só você somar, por exemplo. Então, de acordo com o Sports Vale, que não é o principal portal que fala sobre isso, né? Então, beleza, vai ter aí 200 milhões de valor de mercado, vamos supor, mais 200 milhões de dívidas. Esse pacote completo sairia a 400 milhões.
Então seria algo próximo a isso. 200 milhões pelo valor do clube, 250 de aportes e os 200 milhões que terão de ser pagos de dívidas, né? Então seria algo próximo a isso. Não acho esse valor totalmente fora da realidade, não. É óbvio que não vai ser fácil achar empresário disposto a investir no futebol brasileiro, ainda mais na 4ª divisão. Então meio que o Santa Cruz está numa situação bem delicada, né? Se subisse para a Série C, para a Série B, facilitaria muito a vida, mas quem sabe subindo, né, de divisão, ficaria até mais complicado de pensar na SAF, porque poderia pensar, né, não, mas nós já estamos bem, já estamos caminhando com a própria perna, que eu acho que o Santa Cruz está muito longe, tá, do real potencial que ele deveria. Tem excelentes exemplos próximos, né, por exemplo, acho que o Santa Cruz hoje poderia estar tranquilamente numa Série B, como por exemplo o Sport, o Ceará, que sobe e desce, né, com certa frequência, mas sempre está nos principais campeonatos. O Fortaleza foi uma exceção absurda, né, que é um time com grande torcida que fez um excelente projeto e tem dado resultado. O Bahia também recentemente. E eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha sobre isso? Se concorda comigo, discorda, a sua opinião, deixa aqui embaixo. E o último aqui, eu quero falar com vocês, o último comentário aqui antes de encerrar